Boa tarde, senhor presidente, demais deputados. Na verdade, hoje eu venho à tribuna falar da minha cidade de Niterói. Eu tenho acompanhado dois temas relacionados à saúde mental, a pessoas com necessidades especiais de aprendizagem na cidade de Niterói. Estou muito preocupado e estou, na verdade, indignado com o prefeito da minha cidade. Primeiro, Niterói é uma cidade que conseguiu inserir, de fato, um modelo de educação inclusiva ao longo dos anos. Ou seja, Niterói tem muitas turmas, já há alguns anos, que contam com professores de apoio para que aquelas pessoas, aquelas crianças com necessidades especiais, possam ter o seu desenvolvimento educacional integradas na rede regular e frequentando turmas regulares junto com os outros estudantes que não possuem necessidades especiais e, para isso, contando com o amparo e com o apoio de um professor de apoio. Na virada do ano 2017 para 2018, houve, como tem acontecido ano a ano, um pequeno aumento no número de crianças com necessidades especiais a procurar a rede de educação municipal em Niterói. Só que nessa virada de ano, o prefeito Rodrigo Neves desautorizou a Secretaria Municipal de Educação, a Fundação Municipal de Educação, a manter contratos com professores de apoio. Reduziu o número dos professores de apoio. E ao invés de convocar professores de apoio concursados, pois há um concurso em vigor no município para professores de apoio, ele diminuiu o número de professores de apoio na rede municipal. O resultado é que a rede de educação de Niterói entrou numa espécie de colapso. Em alguns casos, foram agrupados numa mesma turma 3 até 4 alunos com necessidades especiais severas. Às vezes um autista severo, uma cadeirante com dificuldades motoras, uma pessoa com um quadro de esquizofrenia, todas somadas na mesma sala com um único professor de apoio. É absolutamente impossível esse professor de apoio conseguir garantir que esses alunos, de fato, desenvolvam plenamente as suas capacidades e consigam construir no processo educativo um grau de autonomia crescente. E mais, tem um impacto em toda a dinâmica da sala de aula, essa quantidade excessiva de alunos com necessidades especiais, agrupadas, sem se respeitar a modulação. Em Niterói, há uma definição, uma portaria que regula o número de alunos com necessidades especiais de aprendizagem que podem estar numa sala com um determinado número também pré-estabelecido de alunos sem necessidades especiais de aprendizagem. É criminoso o que está acontecendo, porque a educação inclusiva, ela é defendida, é realizada e é colocada no calendário da educação brasileira como uma política que tem o objetivo de fazer com que as crianças com necessidades especiais de aprendizagem possam frequentar a escola, ser amigas, ter contato com outras crianças que não têm necessidades especiais de aprendizagem. E isso faz com que as crianças que não têm necessidades especiais de aprendizagem possam conviver com crianças que têm, entendendo que isso faz parte da vida em sociedade, que tem que ser respeitado, que isso não diminui nenhuma pessoa na sua humanidade, na sua dignidade, na importância da sua vida para a sociedade. Quando o prefeito desmonta a educação inclusiva, o que ele faz é empurrar essas crianças de volta para casa. É empurrar essas crianças para um modelo de educação segregado, onde elas não vão conviver mais com outras crianças. Aliás,
Eu visitei o Colégio Altivo César, visitei o Mestre Fininha, conversei com pais do Alberto Oliveira, conversei com pais do Francisco Portugal Neves, e a narrativa é a mesma. As turmas são superlotadas com alunos com necessidades especiais de aprendizagem diferenciados, fica impossível o professor dar conta dessa realidade, e aí qual é a saída? É agrupar todas as crianças com necessidades especiais numa turma separada. É voltar ao modelo segregador, só que agora dentro da própria escola regular, onde as crianças com necessidades especiais de aprendizagem ficam segregadas das demais crianças. É absolutamente inaceitável. E aprofunda a avaliação que a gente já fazia do descompromisso do prefeito Rodrigo Neves com as pessoas com deficiência, com as pessoas com problemas de saúde mental. Aliás, um dos casos que me chamou a atenção de um estudante do Colégio Francisco Portugal Neves que tem uma deficiência motora tão grave que, diante desse quadro de falta de apoio, teve que deixar de frequentar a escola. Agora está trancafiado na sua casa, por mais que seus familiares estejam se esforçando para que ele se mantenha ativo, porque ele não pode ficar desamparado na escola, porque tem risco de se engasgar, ter um problema motor que coloca a sua própria vida em xeque. Essa criança não está mais podendo frequentar a escola, tendo a Prefeitura de Niterói uma fila de professores de apoio concursados que não são convocados. Mas eu digo, senhor presidente, que esse episódio da educação inclusiva reforça a nossa avaliação de que o prefeito Rodrigo Neves não tem compromisso com essas pessoas, e ressalto que já encaminhei esse caso para a Defensoria Pública, estamos acompanhando o movimento das famílias e dos profissionais de educação para que esse quadro seja revertido, mas ressalto que faça essa avaliação de que ele não tem compromisso, porque eu sou presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Reforma Psiquiátrica aqui nessa casa. Tenho visitado diversas unidades hospitalares no estado do Rio de Janeiro, diversas unidades de saúde mental, da rede de atenção psicossocial. Em Niterói, hoje, ainda existem 2 hospitais com leitos psiquiátricos de longa permanência. O Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, que conta com 120 pacientes, e o Hospital Psiquiátrico Alfredo Neves, que hoje agrupa também os pacientes do Hospital Frederico Leomil. Nessa unidade hospitalar são cerca de 40 pacientes. Eu fiz uma visita acompanhado com os vereadores Paulo Eduardo e Talíria Petroni do município de Niterói. Nós encontramos, senhor presidente, pessoas passando fome, pessoas sem roupa de cama, nas camas em que as pessoas dormiam. No banheiro, todos os vasos sanitários da ala masculina estavam entupidos e sem água, cheios de fezes, de papel higiênico sujo. Eu solicitei uma visita do Conselho Regional de Nutrição. Confirmaram a nossa avaliação de que aqueles pacientes estavam com alimentação inadequada, que aqueles pacientes não estavam tendo o atendimento devido. Os pacientes não tinham roupa para trocar. A lavanderia do Hospital Psiquiátrico Alfredo Neves não está funcionando. E do momento em que uma roupa sai para ser lavada e até o momento que ela volta, pode demorar mais de 20 dias. A gente encaminhou um ofício ao prefeito Rodrigo Neves descrevendo essa situação desses pacientes do Hospital Psiquiátrico Alfredo Neves. Não obtivemos até agora nenhuma resposta. Encaminhamos para o Ministério Público mais uma representação relacionada ao problema da saúde mental, pois já tínhamos outra representação relacionada à violência que o prefeito fez com o Hospital Psiquiátrico de Jurujuba,
acabando com a sua área livre e acabando, portanto, com o mínimo de humanização que aquele hospital oferecia para os pacientes que lá se encontram. O prefeito Rodrigo Neves já foi condenado 2 vezes na justiça a ter que construir novas unidades da rede de atenção psicossocial no município. CAPS 3, residências terapêuticas, tem recorrido incessantemente e se negado a fazer o investimento necessário na ampliação da rede de atenção psicossocial. Com essa posição do prefeito, o que ele faz é condenar esses 160 pacientes que hoje se encontram em internações de longa permanência no Hospital Psiquiátrico de Jurujuba e principalmente no Hospital Psiquiátrico Alfredo Neves, a permanecerem sofrendo com a lógica manicomial. Deputado Conte Bittencourt. Deputado Flávio, o segundo ponto da sua abordagem, eu confesso a Vossa Excelência que não tem como aprofundá-lo. Questão do hospital psiquiátrico, apesar de compreender que Niterói ainda tem essa preocupação por ser a única cidade do Estado a ter um hospital público de internação de longo prazo. É a única. Não me lembro de outra no estado do Rio de Janeiro e não me lembro de outra no Brasil. Então isso é um ponto para os governos de Niterói, porque depois da política de deshospitalização da saúde mental, nós vimos o quadro que se transformou aqueles que precisam de uma internação pública. Mas é um debate que eu confesso a Vossa Excelência que merece um pouco mais de aprofundamento, porque Niterói tem pelo menos esse ponto positivo. É uma cidade que tem um hospital público municipal de internação de doença psíquica. Ponto para Niterói, dependendo dos seus problemas. Com relação à educação inclusiva, eu vi Vossa Excelência, conversamos sobre isso outro dia, sei das vossas preocupações. Niterói é uma cidade, já fui gestor da rede, deputado Valdec também, é uma das cidades que tem modelo de inclusão, pode estar passando por problemas nesse momento, e precisamos abrir o debate até ajudá-lo. Agora, daí falar que o prefeito não tem compromisso com essas pessoas, Niterói tem uma quantidade enorme de educadores cuidando só da educação inclusiva. Todas as unidades de Niterói têm salas de recursos especiais, todas as unidades de Niterói. A senhora Nelma Pintor, coordenadora de educação inclusiva, não sei se ainda é, parece que sim, está à frente dessa equipe há anos, passou governos. Niterói, a educação inclusiva hoje é uma política de governo, aliás, desculpe, uma política de Estado municipal, não mais de governo. Eu diria a Vossa Excelência que Niterói, quando eu era secretário, o Valdec pode confirmar no período desse, Niterói nós temos casos, deputado Jânio Mendes, de famílias dos municípios próximos que transferem a residência para Niterói, porque nós somos uma rede totalmente inclusiva. Eram mais de 600 docentes, Vossa Excelência sabe disso, não sei quantos são hoje, mas eram mais de 600 docentes cuidando só da educação inclusiva. Então, se a gente pega, desculpe se fui longo numa parte, mas é um debate que nós precisamos fazer, a Vossa Excelência tem razão em trazer essa preocupação. Só queria corrigir, não sermos, por causa da questão política e eleitoral que se aproxima, não sermos injustos com os governos da cidade que investem, eu diria, se olharmos aí o cenário de Brasil, investem razoavelmente nessa questão de uma política, de uma escola inclusiva, de uma escola para... Desculpe se foi longo, mas vamos voltar ao debate. Bittencourt, acho que Vossa Excelência não corrige a minha fala, só ressalta um elemento, porque Vossa Excelência está convivendo comigo aqui há alguns anos, já deve ter percebido que eu sou um daqueles adversários políticos que não negam o que há de bom realizado por aqueles a quem eu faço oposição ou aqueles que se opõem às minhas posições políticas. Por isso eu comecei a minha fala destacando que Niterói é uma cidade referência em educação inclusiva, processo consolidado ao longo dos anos, o que torna ainda mais lamentável a decisão do prefeito de não permitir que a Secretaria Municipal de Educação convocasse mais profissionais de apoio para garantir um início do ano letivo que não fosse de sofrimento para essas famílias
que confiaram na rede municipal de educação e para lá levaram as suas crianças. É justamente esse o ponto que a gente lamenta. Niterói tem educação inclusiva muito mais consolidada que outros municípios, mas nesse ano vive uma crise que tem feito com que famílias deixem de levar suas crianças para a escola e que algumas unidades escolares sejam induzidas a ter que agrupar as crianças com necessidades especiais de aprendizagem fora da sala de aula para conseguir ficar com essas crianças dentro de sala de aula. Cheguei a citar o exemplo de uma família do Colégio Francisco Portugal Neves que não está podendo levar seu filho porque com essa mudança no quadro e a gravidade da deficiência dessa criança, não está sendo possível frequentar os bancos escolares. E com relação à política de saúde mental mais propriamente dita, não é um ponto para Niterói manter um hospital psiquiátrico para internações de longa duração, como ele faz com o Hospital Psiquiátrico de Jurujuba. Por quê? Porque ele mantém 120 pacientes internados lá constantemente. Isso contraria toda a lógica da política de desinstitucionalização. Seria ponto para Niterói se Niterói tivesse um CAPS 3, tivesse mais residências terapêuticas e o Hospital Psiquiátrico de Jurujuba fosse só mais um equipamento dando suporte para casos mais crônicos. Por favor, deputado. Mas não, para concluir, senhor presidente, o que está acontecendo hoje na rede de saúde mental de Niterói é que o prefeito Rodrigo Neves não conseguiu superar o modelo manicomial e mantém um hospital como centro de toda a política de saúde mental, não fazendo os investimentos necessários nas políticas substitutivas, que hoje para a cidade fundamentalmente seria abrir mais residências terapêuticas para diminuir o número de pacientes permanentemente internados e novos CAPs, especialmente um CAPS 3, para garantir uma distribuição territorial e um atendimento para as pessoas com sofrimento psíquico da cidade de Niterói. Então é por isso que eu me indigno, porque se somam atitudes da atual gestão que eu considero covardes com o setor da população que é extremamente vulnerabilizado, aqueles setores que têm das pessoas com deficiência, com necessidades especiais de aprendizado ou com transtornos na saúde mental. Obrigado, senhor presidente.